Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Nesse momento, a imagem do rei de Chambord e do segundo príncipe do Império se fundiram. Apesar de virem de mundos completamente diferentes, tornaram-se a mesma pessoa aos olhos da plateia. O líder do grupo mercenário Tigre Repousante estava assustado. Seus lábios tremeram, e uma gota de suor frio escorreu de sua testa no chão. Aquele leve som foi claramente ouvido no silêncio do salão subterrâneo. Não queria o meu anel? Fei ergueu o dedo médio, onde o anel de armazenamento negro estava. Apontou para os mercenários e riu. Aqui está, venham pegar. Tanto em Azeroth quanto na Terra, o dedo médio tinha o mesmo significado. No entanto, os mercenários do Tigre Repousante do Palácio da Luz já haviam perdido sua arrogância. Embora furiosos, não ousaram encarar Fei. Na verdade, todos desviaram o olhar discretamente. Eles eram mercenários, já haviam visto de tudo e eram agressivos por natureza. Mas agressividade não significava burrice. Sabiam que seriam mortos se mostrassem qualquer emoção agora. Depois de ver o que aconteceu com o quarto príncipe, a princesa da família Beag e os 11 guerreiros da Lança de Bronze da família Felon, até um idiota entenderia que o rei Alexander de Chambord não era alguém para se desafiar. Era óbvio que ele estava esperando uma desculpa. Qualquer ação que o irritasse resultaria em aniquilação imediata. Um louco como esse rei não temia as forças por trás de seus inimigos. Estão com medo agora? Fei recuou a mão e disse, de repente, acho que vocês não merecem parte do tesouro do Borda de Sangue. Sumam daqui antes que eu mude de ideia. Os dois líderes dos grupos estavam furiosos e aterrorizados ao mesmo tempo. Queriam dizer algo, mas seu último pingo de coragem desapareceu ao encarar o olhar frio de Fei. O cheiro de sangue dos guerreiros da Lança de Bronze ainda pairava no ar, Cristal e Beyoncé ainda estavam desmaiados no chão, e a enorme marca de punho na parede continuava lá. Tudo isso fez com que os dois líderes saíssem em silêncio com seus homens, sem ousar protestar. Em instantes, haviam desaparecido. Fei sorriu como se houvesse um significado mais profundo por trás. Disse calmamente. Ótimo, agora sem barulho. Podemos discutir como dividir o tesouro do Borda de Sangue. Chambord ficará com os 30%, e vocês podem dividir o resto. Agora, Fei parecia uma pessoa completamente diferente. Muito mais gentil, sem traços de arrogância. Como se nada tivesse acontecido, Paris, Romain e Balesi permaneceram calmos, conversando educadamente com Fei. Ninguém mencionou o anel de armazenamento novamente. Rapidamente, chegaram a um acordo. Como os representantes da família Felon foram eliminados, sua parte foi dividida igualmente entre o ancião ladino e o segundo príncipe. Como o quarto príncipe e a princesa da família Beag desmaiaram, suas partes foram para o sacerdote Balesi. E como os dois grupos mercenários foram expulsos por Fei, suas partes foram para o grupo mercantil Soros. Os soldados rapidamente separaram os tesouros de acordo com um novo acordo. Estou aqui porque o Sr. Kaká, o favorito dos deuses, deseja cooperar com Vossa Majestade no futuro. Depois de ver sua bravura, punho que cobre os céus, consegui o que vim buscar. O Sr. Kaká deixará São Petersburgo em alguns dias. Antes disso, ele gostaria de convidá-lo para um jantar. Espero que possa comparecer. Enquanto falava, Balesi ergueu a manga e, sem qualquer explosão de energia ou magia, moveu 20% de sua parte para Fei. Milhares de moedas de ouro e gemas mágicas deslizaram 5 ou 6 metros sem perder a forma. A precisão do movimento deixou todos chocados, incluindo Fei. Sua força como bárbaro nível 43 era imensa, mas ele não tinha controle tão refinado. O poder do sacerdote era assustador. Punho que cobre os céus? Fei ficou intrigado com o título. Alexander, esse é o apelido que os bardos errantes lhe deram. Suas histórias são contadas nas tavernas da capital. Paris riu, ajustando os cabelos. Fei revirou os olhos. Punho que cobre os céus, soava como nome de bandido. Estas moedas e gemas são meu presente para Vossa Majestade. Por favor, não recuse. Balesi guardou todas as armaduras e armas de alto nível em seu próprio anel e, antes que alguém reagisse, virou-se e saiu. Seus passos pareciam lentos, mas ele desapareceu em segundos. Ninguém esperava aquilo. Fei ficou surpreso, mas sua expressão não mudou. Um brilho prateado surgiu, e ele armazenou todos os tesouros em seu anel. Não esperava que o Sr. Kaká se interessasse tanto por você. O tesouro do Borda de Sangue deixou muitos famintos, mas você ficou com a maior parte. O sorriso de Paris era deslumbrante. Ela colocou outra pétala de rosa nos cabelos, que ondulavam com a brisa que entrava no salão. Vocês só veem o lucro, não o custo. Fei falou sério. Inúmeros cidadãos de Chambord morreram nas minas para que o Borda de Sangue acumulasse essa fortuna. O que estou levando hoje já era nosso por direito. Era só uma brincadeira. Por que leva tudo tão a sério?
Paris riu, e um brilho especial passou por seus olhos. Ela se virou para a barba ruiva Granelo, sussurrou algo e depois disse a Fei, está amanhecendo. Vou levá-los para fora. O que aconteceu hoje causará ondas na capital. Fei concordou. Sabia que ela estava certa. Não importava quão bem planejada fosse a operação, um evento como esse causaria um alvoroço entre o povo. As grandes forças já sabiam, mas os oficiais precisariam dar explicações. O que estava acontecendo em São Petersburgo estava longe de ser calmo. Depois de se despedir de Romain e Ziene, pedindo que transmitissem suas saudações a Tanasha, Fei seguiu Paris em direção à saída. Ei, garoto, espera um pouco. Quando Fei passava pela patrulha imperial e Granelo, o homem bonito com um cachorrinho aleijado abriu os olhos sonolentos e falou. O clima ficou tenso imediatamente. O que foi? Fei franziu levemente a testa. Apesar de o homem ter ficado quieto a noite toda, parecendo apenas um espectador fraco, todos o tratavam como uma figura central. Paris e Granelo não ousaram bloquear sua visão, e os guardas o cercavam como estrelas orbitando o sol. Seus olhos preguiçosos, mas afiados, observaram Fei cuidadosamente. Eu sou Oka. Oka Domingues. Gosto de você. Fei mudou de expressão. Não pela declaração pública, mas porque aquele homem era o segundo príncipe de Zenith, o lendário rival do deus da guerra Arshavin. Fei suspeitava de sua identidade, mas não esperava que fosse um príncipe. E por que ele se chamava Oka Domingues, e não Andrew Domingues? Prazer em conhecê-lo, Sua Alteza. Fei não soube como reagir à confissão, então apenas curvou-se levemente. Ei, ei, ei. Eu disse que sou Oka. Pode me chamar assim de agora em diante. Garoto, você tem sorte. É apenas a terceira pessoa em Zenith que tem permissão para me chamar assim. Paris e Granelo? E, como um idiota se tornaria um candidato legítimo ao trono, vindo de uma origem bastarda? Se Domingues não era burro, mas agia como um, só havia uma explicação. Agir como um porco gordo para devorar tigres quando necessário. Um príncipe que adorava ser discreto. Fei suspirou e disse. Certo, Oka, obrigado pela simpatia. Ele apertou involuntariamente as nádegas ao falar, forçando-se a continuar, mas preciso ir agora, o dia está amanhecendo. Assim que terminou a frase, Fei sentiu vontade de bater a cabeça na parede. Que porra foi essa? Parece que eu estava dando mole. Tudo bem, mas acho que nos veremos em breve. Tudo isso é seu. Domingues riu, batendo no ombro de Fei. Como se estivesse imitando o sacerdote Balesi, ele ergueu o braço, e uma pequena montanha de moedas de ouro e gemas mágicas foi empurrada para Fei sob uma onda de energia guerreira. Os tesouros se moveram. Ou pelo menos, uma pequena parte deles. A maioria das pessoas no salão teve vontade de cobrir o rosto de vergonha. Depois que o segundo príncipe acenou com o braço, a pilha de tesouros foi espalhada como palha após uma tempestade. A cena foi caótica. Foi mal, foi mal. O segundo príncipe coçou a cabeça e murmurou, interessante, aquele sacerdote fez isso com um gesto. Será que ele é muito mais forte que eu? Fei ficou sem palavras. Esse príncipe se tornou uma figura fascinante em sua mente. Se tudo fosse uma atuação, suas habilidades eram excepcionais. Pelo que ele demonstrou, Fei percebeu que o nível de energia guerreira do príncipe era cerca de 4 estrelas. Comparado ao poder sagrado de Balesi, ele era fraco. Isso significava que, individualmente, o segundo príncipe estava muito abaixo do nível de 6 estrelas de Arshavin. Não esperava que Sua Alteza gostasse tanto de você, Alexander. Depois de saírem do salão subterrâneo, reunirem-se com os guerreiros de Chambord como Lampard, juntarem-se a Sek e outros 3 cavaleiros do Zodíaco fora do borda de sangue, trocarem de uniforme pela armadura da patrulha imperial e partirem de São Petersburgo, Paris comentou casualmente com Fei. Com uma figura influente como ela liderando o caminho, a viagem de volta foi tranquila. Sério? Devo me sentir honrado? Fei sorriu. Sei que ser apreciado pelo segundo príncipe não parece grande coisa para você, mas é porque não conhece bem Domingues. Quando entender melhor, tenho certeza de que se tornarão bons amigos. Paris explicou, caminhando adiante. Sua Alteza é uma pessoa interessante. Fei teve que admitir que o segundo príncipe deixou uma primeira impressão muito melhor do que Arshavin. Embora ambos os príncipes quase tenham destruído Chambord durante a batalha no pico da Montanha Leste, Fei entendia a lei da selva, só seria respeitado depois de provar sua força. Se um dia tivesse que escolher um lado, optaria pelo segundo príncipe. Quer a cena de hoje fosse encenada ou não, Fei foi tocado ao ver o príncipe tratando um cachorro aleijado como amigo. Humanos podem mentir e fingir. Animais não. Fei amava animais e conseguia sentir suas emoções claramente. O cachorrinho Oka confiava completamente em Domingues e dependia dele. Isso significava que o príncipe o tratava como amigo tanto em público quanto em privado.
Ele realmente amava aquele cãozinho feio e aleijado, que morreria em 3 dias se abandonado nas ruas. Fei acreditava que um homem que tratava um animal assim, não poderia ser mau. No entanto, ao pensar em Tanasha, ele sentiu que não deveria ficar do outro lado daqueles olhos azuis hipnotizantes. O segundo príncipe parece gostar muito daquele cachorrinho chamado Oka. Para aliviar o peso da conversa sobre a disputa pelo trono, Fei mudou de assunto. Sabia que perguntaria. Paris sorriu. Oka não tem nada de especial. Quando Sua Alteza foi convocado de volta a São Petersburgo pelo imperador Yasin há 6 anos, uma das rodas da carruagem passou sobre suas patas traseiras. Quando Oka estava morrendo, ensanguentado, Sua Alteza desceu e salvou sua vida. Chamou o melhor médico da capital para tratá-lo, e Oka está com ele desde então. Talvez ele tenha se identificado com Oka naquele momento, deitado em uma poça de sangue. Fei murmurou. Ele podia imaginar o que um filho bastardo do imperador, sem poder algum, enfrentou ao entrar no centro do poder de Zenith. Você. Paris olhou para Fei, surpresa. Se não te conhecesse, pensaria que estava insultando Sua Alteza. Ela fez uma pausa. Mas você está certo. Por um tempo, ele se comparou ao cachorrinho. Foi assim que Oka ganhou seu nome. Fei pensou em algo e perguntou. Estou curioso sobre o nome Oka. O sobrenome real de Zenith é Andrew, então por que ele se chama Oka Domingues? Oka é o sobrenome de sua mãe. Embora Sua Alteza tenha se acostumado com sua identidade como segundo príncipe e agora dispute o trono, ele se recusa a abandonar o nome dela. Mesmo sob pressão dos nobres e do próprio imperador Yasin, ele nunca cedeu. Paris suspirou. O que começou como conversa fiada tornou-se uma curiosidade genuína em Fei. Domingues disse que só 2 pessoas em São Petersburgo podem chamá-lo de Oka, e eu sou a terceira. Quem são as outras 2? Fei perguntou. Tenho certeza de que não adivinharia. Paris riu, ajustando os cabelos. Uma delas é o Sr. Granello, o barba ruiva da patrulha imperial. A outra pessoa é muito próxima de você. Fei abriu a boca surpreso e demorou um momento antes de falar. Ok, realmente não teria adivinhado. Pensei que as outras 2 pessoas seriam o imperador Yasin ou outras figuras influentes da capital imperial. Figuras influentes? Você realmente acha que alguém pode se comparar a Sua Alteza Domingues? Paris riu, mas depois ficou séria. Mas eu também estou surpresa. Não acredito que ele permitiu que você o chamasse de Oka no primeiro encontro, ele parece gostar muito de você. Enquanto falava, Paris mostrou seu jade de identificação aos guardas, garantindo passagem livre. Então, virou-se com um sorriso cintilante. Fei ficou sem palavras. Ser gostado por um homem, melhor mudar de assunto. Ouvi dizer que o Império declarou guerra a Spartax. Como rei de um reino afiliado, posso perguntar como está a situação. Fei desviou o assunto rapidamente. Paris balançou a cabeça. Ninguém sabe melhor do que os nobres que controlam o exército. O Império Spartaque já posicionou mais de 100.000 tropas na fronteira desde o outono, e 3 das 10 legiões de batalha de Zenith foram enviadas para a cidade navalha, um ponto estratégico. As últimas notícias são que, desde a declaração de guerra, os 2 impérios têm lutado na região por mais de 10 dias. Houve vitórias e derrotas, mas a boa notícia é que Bolun Zan, o segundo general mais famoso de Zenith, está no comando. Então, por enquanto, a situação não parece tão ruim. Sério? Você faz o general Bolun Zan parecer muito experiente. Claro que é. Antes do primeiro príncipe ascender, o general Bolun Zan foi a maior autoridade militar de Zenith por 15 anos. Era um estrategista lendário. Paris franziu as sobrancelhas. O rei de Chambord nunca ouviu falar de Bolun Zan, o ex-general número 1 do império? Ela parecia curiosa, já que a maioria dos príncipes de reinos afiliados o idolatrava. Fei encolheu os ombros, como se dissesse, sou apenas um ignorante. Paris sorriu maliciosamente. Depois de várias colaborações e graças aos esforços dela, os 2 haviam se aproximado. Por que o Império Spartax decidiu invadir agora? Eles já estavam mobilizando tropas desde o outono. Um ataque surpresa seria mais eficaz. Estão tentando lutar como cavalheiros? Fei queria mais informações. Chambord tinha fontes limitadas, então ele dependia de Paris. Por que estão esperando a oportunidade certa? Paris ficou séria. Oportunidade certa? Sim. Estão esperando o imperador Yasin morrer. Como assim? O imperador Yasin está realmente prestes a morrer? Fei ficou chocado. Ninguém no Império quer acreditar que o herói que fundou Zenith um dia sucumbirá à velhice. Alguém tão poderoso quanto ele, mas esse dia chega para todos. Anos de guerra o feriram e encurtaram sua vida. Sua saúde piorou desde o ano passado, e ele já está acamado há algum tempo. Dizem que ele está piorando a cada dia e pode morrer a qualquer momento.
O rosto de Paris escureceu. Heróis, como belas mulheres, nunca mostram fraqueza. Ela estava estranha durante toda a viagem, respondendo a todas as perguntas de Fei sem seu usual tom provocativo. A caminho da capital, ouvi que o santo marcial Krasik em breve enfrentará o santo marcial de Spartax na montanha do santo marcial? Fei lembrou-se de um boato. Isso já é conhecido na capital há algum tempo, e não é apenas um rumor. Em 2 semanas, a batalha acontecerá. Em grande parte, decidirá o destino do Império. Mas, Alexander, você não precisa se preocupar com isso agora. Nenhum de nós pode fazer algo a respeito. No entanto, tenho uma notícia que certamente lhe interessará. Qual notícia? O palácio anunciou que a competição militar imperial acontecerá em 3 dias. Devido à guerra, esta edição será extremamente importante, e as recompensas serão muito maiores. Os melhores desempenhos poderão liderar uma legião na frente de batalha. A informação era crucial. Fei mergulhou em pensamentos profundos. Era uma oportunidade rara. Além de participar, reinos afiliados poderiam ganhar honras e privilégios através de méritos militares, aumentando seus limites populacionais e de tropas. Chambord atualmente só exercia soberania parcial. Com pouca população e poder militar, Fei só podia garantir que seus soldados fossem elites. Além disso, era impossível se separar do Império agora. Fei não tinha força suficiente para resistir aos mestres guerreiros de Zenith e precisava jogar pelas regras deles até se tornar tão poderoso. Portanto, se conseguisse méritos militares na guerra, seu reino subiria de nível como um foguete. E uma vez que Chambord evoluísse, Fei poderia aproveitar todo o poder do mundo diablo. Essa era uma das razões pelas quais ele aceitou vir à competição. A outra era conhecer o Império e este mundo melhor. Graças a Paris, o grupo de Chambord passou sem problemas pelos postos de controle. Após deixar os portões da capital, contornaram a zona de segurança de 3 quilômetros e avistaram o acampamento de Chambord. Era hora de Paris se despedir. Durante a viagem, você obteve muitas informações de mim. Então, Alexander, agora tenho uma pergunta para você. Antes de chegarem ao acampamento, Paris diminuiu o passo e caminhou ao lado de Fei. Seu perfume era doce e envolvente. Oh! Pode perguntar. Quem foi aquele misterioso mago de máscara que o ajudou esta noite? Ela aproximou-se ainda mais, quase sussurrando em seu ouvido. Fei hesitou por um segundo. Paris estava perto demais, e seu perfume era intoxicante. O vento soprava suavemente, formando um arrepio em seu corpo. Ele afastou-se discretamente e respondeu como se nada tivesse acontecido. Ele é o enviado das sombras, um dos 6 enviados demoníacos do meu reino. Seu nome é Chifre Afiado. 6 enviados demoníacos? Enviado das sombras, Chifre Afiado? Nunca ouvi falar. Paris sorriu, claramente desconfiada. Por que tenho a impressão de que era você? Fei sorriu levemente. Meus 6 enviados têm identidades secretas. Você conhecerá os outros 5 em breve. Tudo bem, acredito em você por agora. Mas não minta para mim. Insatisfeita, ela revirou os olhos, mas seu rosto belo transformou o gesto em uma provocação charmosa. Fei sorriu e ficou em silêncio. O vento frio da noite cortava como lâminas. Apenas as estrelas e tochas iluminavam o caminho. O silêncio pairou entre eles. Nenhum dos dois falou. 10 minutos depois. Rei de Chambord, não espero que você se junte a Domingues contra o primeiro príncipe e a princesa. Mas espero que, se algo acontecer a Sua Alteza, você o salve ao menos uma vez. Paris nem entrou no acampamento. Partiu rapidamente, deixando apenas a sombra de seu manto para trás. A última frase dessa mulher inteligente deixou Fei pensativo. Na névoa espessa, um vestígio de vermelho surgiu à distância. Era a rosa vermelha que ela usava no cabelo. O sol ainda não havia nascido após uma noite de sangue. A lua estava escondida atrás das nuvens, e o vento uivante levantava a neve do chão. Uma geada sem precedentes cobria a terra. Fei ergueu a cortina grossa e entrou na tenda central. Lá dentro, era quente como primavera. Uma linda garota estava inclinada sobre a mesa de pedra, envolta em um casaco de pele preta. Seus pulsos brancos sustentavam seu queixo, e seus cabelos negros como ébano caíam sobre a mesa como uma cascata. Ela havia adormecido esperando por ele. Angela era uma pessoa que dormia muito levemente. Seus olhos se abriram assim que Fei entrou. Alexander, você finalmente voltou. Seus olhos brilharam como cometas ao vê-lo ileso. Ela sorriu aliviada e puxou a tela dobrável ao seu lado. Atrás dela, havia uma pequena tenda lateral com um grande balde de banho. Vapor quente subia da água, aquecida por pequenas matrizes mágicas de fogo com gemas incrustadas. Angela comprará aquele balde no portão das fontes termais, e agora finalmente o usará.
Ela enchera-o antes do anoitecer e mantivera a água na temperatura perfeita para que Fei pudesse tomar um banho quente ao retornar. Fim dos capítulos do 267 ao 269. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!